Ao tempo que concluímos esta etapa, agradecemos às autoridades que participaram da solenidade de abertura, os convidando a permanecerem conosco. O presidente da Ampicom, o procurador Stephenson, abdicou gentilmente da sua fala nesta etapa de abertura, pois presidirá a mesa a seguir. Acompanharemos, a partir de agora, a primeira conferência do 7º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, a ser proferida pelo Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras. E para presidir esta mesa, o presidente da Ampicom, Procurador Stephenson Oliveira Victor. Convido, então, o Procurador Stephenson a fazer a sua saudação e apresentar o nosso ilustre convidado. Bom dia a todos. Satisfação muito grande estarmos aqui hoje representando a classe dos componentes do Ministério Público de Contas. Temos atuação exclusiva e privativa perante os Tribunais de Contas do Brasil e agradecendo aqui o honroso convite formulado pelo presidente Fábio Nogueira, grande parceiro de atividade associativa, parceiro de aprimoramento do controle externo, assim como o ministro Marcos Benquerer, da Audicom, que também é grande parceiro nosso da Ampicom e, obviamente, que alguém que pensa o sistema também como um todo. Da mesma forma, o presidente Thiers Montebello, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios e da Abracom, a quem peço para fazer uma rápida saudação e agradecimento pela nobre atitude de encaminhar agora, recentemente, a lista com os componentes do Ministério Público que atua junto àquela corte, que dentre eles será designado pelo chefe do Executivo o novo conselheiro daquela corte, que está vago, e desta forma concretizando o modelo constitucional de composição heterogênea das cortes de contas no Brasil. Sabemos que até hoje ainda passamos por problemas em algumas unidades do Brasil em relação a isso, temos um problema recente no Acre acontecendo, mas o presidente Thiers dá um exemplo positivo, um exemplo que engrandece o nosso sistema como um todo. Quero também agradecer aqui ao presidente do Instituto Rui Barbosa, o conselheiro Ivan Bonilha, com quem também temos profícua parceria, especialmente na área do aprimoramento técnico de nossas carreiras, de nossos servidores, membros, para que realmente possamos continuar contando com esta casa do conhecimento do sistema, dos tribunais de contas. E, não menos importante, o conselheiro Joaquim de Castro, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios e do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, com quem também temos grande abertura no sentido de ampliar o nosso diálogo institucional, diálogo associativo e das carreiras que compõem o sistema. Quero também louvar aqui o patrocínio e faço em nome do Dr. Bruno, do SEBRAE, que possibilita também este evento, e quero também fazer aqui uma menção muito especial ao presidente do TCU, o ministro José Múcio, que há pouco nos emocionou aqui com sua fala, alguém que tem uma trajetória longa e profícua no serviço público, nos cargos, na sua atuação sempre proeminente na carreira pública, e que trouxe também ao Tribunal de Contas da União o seu equilíbrio, a sua forma cortês, a sua forma dialética de atuar à frente da Corte da União, que é nosso referencial para todo o sistema. E, por fim, quero fazer aqui menção, e já faço, até peço desculpas para fazer já na sequência a apresentação do nosso ilustre conferencista, mas faço antes ainda um breve registro a organização deste evento, que é um evento que traz uma roupagem totalmente inédita, um evento virtual, talvez ainda não estejamos aquilatando a importância disso, porque trata-se de um dos maiores eventos do calendário do controle externo brasileiro. Então, não estamos aqui fazendo uma mera live, não estamos aqui fazendo uma palestra, estamos aqui trabalhando e levando ao Brasil inteiro um evento de grande magnitude. Então, esse desafio de fazê-lo no ambiente virtual realmente é digno dos maiores encomios, e volto a louvar aí a liderança do presidente Fábio Nogueira por ter tido a coragem
e está se desincumbindo com total êxito dessa empreitada. E, ao louvar o presidente Fábio, faço também uma referência a todo o staff que está dando suporte a este evento, e quero fazer um agradecimento especial aos colegas do Ministério Público de Contas da Paraíba, em nome da colega Sheila Barreto, a doutora Sheila, que também está dando uma contribuição muito valiosa para a execução do evento. Então, sem mais delongas, eu quero dar total atenção agora na minha fala ao nosso ilustre convidado de honra, que fará a conferência de abertura, que é o nosso Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Satisfação tê-lo conosco, doutor Augusto Aras. Cumprimento inicialmente o nosso presidente José Múcio Monteiro Filho, e em nome de quem cumprimento todos os ministros do Tribunal de Contas da União. Cumprimento o presidente da Tricom, o conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, em nome de quem cumprimento todos os conselheiros de tribunais de contas. Cumprimento o presidente da Ampicom, o colega procurador do MP de Contas, Stephenson Oliveira Victor, que me honra com a sua saudação. Cumprimento também o amigo Thier Montebello, presidente da Abracom. Também Sua Excelência, o conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto, presidente do Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas. O ministro Marcos Benquerer Costa, presidente da Audicom. O eminente conselheiro Ivan Bonilha, presidente do Instituto Rui Barbosa. O diretor técnico do SEBRAE, o doutor Bruno Quick. Minhas senhoras, meus senhores, todos que nos acompanham por este evento, em que mais que nunca as distâncias desapareceram. Talvez nessa era quântica possamos dizer que não há mais a distinção de tempo e espaço, pela proximidade que faz com que todos estejamos unidos ao mesmo tempo, nos diversos quadrantes do planeta. Daí, uma comunidade planetária que tem grandes compromissos e deve tê-los para com os tempos contemporâneos, cuja pandemia é a nota que nos distancia pelo grau de dificuldade e pelo evento fatal, mas também é o elemento que nos une para que a humanidade busque melhores tempos. Quero inicialmente ainda dizer a todos os que nos acompanham que hoje nós já saudamos a bandeira ao cantar o hino nacional. Não é da tradição saudarmos a bandeira cantando o seu hino, a não ser em outros ambientes. Mas para nós que somos homens públicos, dedicados à vida pública, dedicados a servir ao público, nós podemos dizer: salve, ó lindo pendão da esperança, salve, ó símbolo da paz. É isso que nós, homens públicos, devemos buscar a concretização. Nesta manhã do dia 19 de novembro, todas as nossas energias, toda aquela lembrança melhor do conselheiro José Múcio, toda a sua maior gratidão à nossa pátria, que nos acolhe e faz com que nós dediquemos a nossa existência a todos os brasileiros e brasileiras. Honrado com o convite para participar deste evento, cabe-me fazer uma abordagem, ainda que superficial, sobre o tema que me foi sugerido, que são as soluções negociadas no pós-pandemia, a justa medida diante da crise socioeconômica agravada pela Covid-19. E, por isso,
eu inicio lembrando a todos as clássicas lições do filósofo Aristóteles em sua Ética Nicômaco, em que ele defendia a justa medida e dizia tratar-se de um empreendimento difícil, buscado pelos virtuosos e altamente recomendável à vida pessoal e política, necessárias ações no âmbito público e privado. A justa medida é o meio termo entre o excesso e a falta. É aquilo que está equidistante de ambos os extremos. O filósofo grego ilustra o meio termo, entre outros exemplos, com as grandes obras de arte, as quais não é possível tirar nem acrescentar nada, subentendendo que o excesso e a falta destrói a excelência dessas obras, enquanto o meio termo as preserva. O que essa reflexão de mais de 2000 anos tem a acrescentar aos operadores do direito, aos mediadores e fiscalizadores e controladores das contas públicas ante o contribuinte, num contexto de crise socioeconômica pré e pós-Covid? Penso que podemos realizar uma obra semelhante àquela ilustrada pelo grande filósofo grego, sem falta nem excessos, de modo a preservar nosso sistema socioeconômico como um todo, seja através das pequenas, médias e grandes empresas, trabalhadores e empreendedores, investimentos financeiros e desenvolvimento sustentável, seja no espaço público, com os órgãos autônomos, como os tribunais de contas e o Ministério Público, dentre outros, buscando cumprir o seu dever constitucional de velar pelo patrimônio público e a correta aplicação desses recursos oriundos dos nossos contribuintes. Também é com proporcionalidade e razoabilidade, assim como com a adequação dos meios para alcançar a finalidade pública, centrada na realização do bem comum, mediado pelo conjunto normativo que integra a ordem jurídica, que esperamos que todos nós, do Ministério Público Brasileiro, dos Tribunais de Contas, todos nós que integramos um sistema de fiscalização e controle, possamos cumprir o dever que nos foi confiado pelo Constituinte e pelo povo brasileiro. Penso que temos como mediar soluções negociadas, dando nossa contribuição à nação para vê-la prosperar, oferecendo oportunidade a todos. E para a fase da Covid, analistas estimam um agravamento das crises socioeconômicas já experimentadas pela economia global, com graves repercussões para municípios, estados, Distrito Federal, também para a União. Mas temos, nesse aspecto, a sorte de saber que Deus é brasileiro. E assim, usamos esta metáfora para dizer que o país, com seus recursos naturais, com o agronegócio, a mineração, e tem a sua balança de pagamento equilibrada ainda, graças a Deus, diante da grave crise que assola o planeta, a comunidade planetária. E isso sustentado por uma moeda estrangeira, o dólar, que se mantém alto, fazendo com que tenhamos projetos e políticas públicas ainda sustentáveis no plano econômico, que nos garante uma certa tranquilidade por mais algum tempo. Pouco tempo é verdade, mas que exige, mais que nunca, que os órgãos autônomos que fiscalizam e controlam as finanças públicas devam estar mais empenhados ainda a fiscalizar, a controlar e a ver e rever posições de agentes públicos e seus colaboradores privados no que toca à aplicação dos bilionários valores que são alocados, especialmente nesta fase, ao enfrentamento da Covid e, acima de tudo, aos meios empregados para que saiamos dessa grave crise que assola a todos e especialmente, no particular, no Brasil. O FMI projetou que 4 em cada 5 países terão queda no seu PIB em 2020,
um quadro muito pior que o da crise financeira de 2008 e 2009, em que cerca de metade dos países teve seu PIB reduzido. Os números recentes do Brasil apontam um quadro mais otimista do que se esperava, mas o cenário em relação ao ano passado ainda é de queda, com previsão de PIB negativo de 4,5%. Um número semelhante ao de inúmeras nações. Entre os países da zona do euro, por exemplo, a expectativa é de uma contração do PIB de 7,8% em 2020. Teríamos condições de fazer frente a tal quadro de proporção global? Certamente que isso não é trabalho para uma só instituição, nem a um só poder, nem para um único setor da sociedade, nem mesmo para uma nação apenas. Mas podemos favorecer internamente a busca pela justa medida, aquela capaz de melhor pacificar os conflitos advindos desse contexto ou por ele agravado. Só entraremos numa fase da era pós-Covid de modo menos traumático se nos voltarmos não somente à inovação tecnológica, mas à reconsideração das nossas ações e atividades institucionais, pois são essas ações que nos dizem se estamos a aplicar a justa medida ou não. Numa linguagem clássica do filósofo grego, se estamos na justa medida. Numa linguagem jurídica, política contemporânea, se agimos com razoabilidade, proporcionalidade, adequação. E mais, se estamos a praticar aquilo que Max Weber chamava de ética da responsabilidade, e que a lei de introdução ao direito brasileiro veio a trazer como consequencialismo. A tecnologia tem sido formidável, pois nos permitiu prosseguir com nossas atividades em meio à pandemia e ainda nos tem permitido superar a delonga processual, reduzindo os quantitativos de estoques, sobretudo por meio de sistemas de inteligência artificial. Doravante, todavia, é necessária uma nova reflexão sobre a qualidade de nossos métodos e resultados. Além de oferecermos, por intermédio da inovação tecnológica, resposta célere aos jurisdicionados, convém que tal resposta traga uma visão estratégica transversal e voltada a resultados efetivos em benefício da prosperidade nacional e do bem-estar dos cidadãos. Assim, ao lado do aperfeiçoamento de nossas atividades fiscalizadoras, investigativas e de inteligência, temos incentivado o Ministério Público Brasileiro a priorizar, sempre que possível, uma atuação preventiva e coesa, preocupado sempre com a segurança jurídica. É no tempo do pós-Covid, que Deus permita que chegue logo esse tempo do pós-Covid, e vamos precisar recorrer aos meios de solução de conflitos extrajudiciais, e que é objeto também de uma abordagem nossa nessa fala em que Vossas Excelências me honram com a atenção. Assim, é indispensável para o nosso crescimento econômico, para preservar a fiscalização e o controle das finanças públicas, bem como os resultados cada vez mais efetivos e benéficos para a sociedade como um todo, e não como parcelas desconectadas, que estejamos, o Ministério Público, junto aos tribunais de contas dos estados e da União, dos municípios, assim como o nosso Ministério Público Brasileiro, no particular, encarregados de velar pela ordem jurídica e, no particular, da guarda e da fiscalização da lei, nas matérias afetas ao controle externo, à interposição de recursos, à autorização da cobrança judicial da dívida e as medidas necessárias à constricção de bens e responsáveis pela malversação, eventuais desvios julgados em débito. A justa medida que aqui estamos a abordar há de ser ponderada para não agravar o quadro socioeconômico do país. Entre as considerações a serem apreciadas, temos a repercussão social sobre o poder de compra dos consumidores e a sobrevivência de empresas que garantem emprego de milhares de trabalhadores. Por isso, entra em pauta, mais uma vez, a necessidade de usarmos mecanismos de negociação consensual, entre eles os acordos de leniência,
o acordo de colaboração premiada, o acordo de não persecução penal e o acordo de não persecução cível da improbidade administrativa, que são novos instrumentos processuais para a composição de litígios postos pelo novo direito negocial. Neste universo, nessa tessitura da ordem jurídica, vamos compondo um quadro moderno, contemporâneo e bastante importante para que tenhamos, juntamente com a autocomposição, com a mediação, com o arbitramento, meios adequados para nos preparar para esse novo momento que há de se avizinhar, que é o pós-Covid. Queremos punir infratores, não os trabalhadores, nem os contribuintes, pois todos perdem quando fechamos as portas de grandes e pequenas empresas. No lugar de paralisá-las, queremos destravar obras. Isso não significa impunidade. Há atos de corrupção passiva ou ativa, mas a justa medida entre o absolver por completo um infrator da lei e punir toda uma empresa e os trabalhadores, junto com o infrator. Não queremos um nem outro, pois a justa medida está naquela máxima de que a pena não pode passar da pena. O programa Destrava, que é uma iniciativa também do Tribunal de Contas da União, sob a liderança do presidente José Múcio, do Supremo Tribunal, iniciado com o ministro José Antônio Dias Toffoli, continuado pelo ministro Luiz Fux, e sob a nossa gestão, à frente do Conselho Nacional do Ministério Público, tem produzido bons resultados, num tempo, sobretudo como este, de escassez. E assim, tornou-se essencial para o Pacto Nacional em prol da retomada da economia brasileira. Destravar obras paralisadas agora e na pós-pandemia é medida urgente para superar as mazelas sociais e econômicas que se agravaram com o quadro sanitário global. O programa Destrava pode se apresentar entre as decisões da justa medida, pois retoma obras que implicam gerar e reaver empregos perdidos, reaver investimentos sociais, financeiros e econômicos. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a maior parte do que é investido na construção civil no Brasil retorna como emprego, imposto e renda. Ou seja, é bom para o trabalhador, para o setor produtivo e para o Estado. Todavia, esse setor tem sido ultimamente atingido em suas finanças pela pandemia e pela crise econômica. Parece que o Estado terá papel estratégico na construção de soluções, unindo o trabalho do setor da construção civil a investimentos em políticas públicas voltadas à educação e ao bem-estar social. Justamente o que se propõe na Frente Regional do Destrava, além das grandes obras de infraestrutura, que é uma etapa posterior do programa, de âmbito nacional. De parte do Ministério Público Brasileiro, devemos fazer cumprir as leis. Essa é a nossa vocação. Mas há os que fazem as leis e há os que as executam. Dentro do limite de nossas atribuições, além de acompanhar a legalidade das licitações, das contratações, assim como fazem outros órgãos autônomos, como os tribunais de contas, podemos sugerir, recomendar, sobretudo pelo alcance dos órgãos ministeriais que estão em todo o território nacional. Mas é através do diálogo aberto com os distintos setores da sociedade civil, bem como dos três poderes. Tudo no contexto do ordenamento jurídico, que teremos a capacidade de dar a nossa mais importante contribuição. O nosso trabalho tem sido o de fomentar em todos os membros do Ministério Público, sempre que possível, a busca por soluções consensuais. Buscar mecanismos de autocomposição, alternativos à punição, para que sejam entregues políticas públicas à sociedade. Queremos fazer parte da solução, por óbvio, de modo legal, mas também célere. O egrégio Tribunal de Contas da União constatou a existência de 14 mil obras federais paralisadas em todo o país.
E outros dados levantados revelam que há mais 20 mil obras paralisadas nos estados e municípios, num prejuízo que soma 800 bilhões de reais. Essas obras podem ser retomadas por meio de uma ampla cooperação entre a União, estados e municípios, tudo sob a fiscalização dos órgãos de controle, do TCU, do Ministério Público, da CGU e de outros órgãos estaduais e mesmo municipais. E o Poder Judiciário contribuindo, fazendo a sua parte, aplicando a lei a cada caso. Desse modo, a economia poderá retomar não só no pós-Covid, mas desde já. O programa Destrava é um desses exemplos bem-sucedidos e podemos dizer que o Estado de Goiás revela, tendo sido o primeiro, tendo sido o laboratório, o primeiro Estado a adotar o programa Destrava, que concluiu com sucesso 79% das suas obras paralisadas. Isso é um dado relevante para trazer aqui para todos que nos acompanham, porque temos notícia que já iniciamos o programa Destrava, salvo engano, no Pará e no Paraná. E cremos que também teremos sucesso nessa extensão do programa Destrava. É óbvio que tivemos um grande prejuízo. O Destrava era um programa para ter aplicação em todo o país, mas veio a Covid e nós não podemos esquecer que esse tem sido um grande problema para o país. Mas o certo é que do Goiás como nosso laboratório, como nosso case primeiro de sucesso, os 4 principais desafios para a retomada das obras ali paralisadas até então estavam nas creches, o seu principal problema. E os gestores, os prefeitos, passaram a acolher suporte técnico e detectaram a anterior insuficiência para o atendimento das demandas ali surgidas. Mas também buscaram apoio do Tribunal de Contas, buscaram apoio de órgãos da sociedade civil. E nessa compreensão tivemos esse índice elevado em Goiás de 79% da conclusão das obras então paralisadas. É com essa observação que nos leva a pensar que temos soluções, sim. Cada crise é uma nova oportunidade de aperfeiçoamento, aprimoramento, não só das pessoas, mas também das instituições. E assim, não basta reconhecer as dificuldades das obras paralisadas. É preciso ter recursos técnicos de pessoal especializado para tanto. E muitos municípios não possuem quadros de servidores preparados para gerir obras públicas. Assim como ainda alguns poucos estados exigem uma maior preocupação com esse tema dos avanços tecnológicos. Mas tudo isso pode ser negociado com convênios, termos de cooperação, termos de ajustamento de condutas, contratação de pessoal especializado, entre outros. Sobre os demais pontos, há de se investir em mais transparência da parte do gestor e maior alcance da fiscalização da parte dos órgãos de controle. Hoje já contamos com sistemas de inteligência artificial nos tribunais de contas, no Ministério Público, para acompanhar licitações e gastos com recursos. Talvez possamos aperfeiçoar esses sistemas, a fim de esmiuçar as obras elencadas no programa Destrava, de forma a oferecer um retorno mais célere quanto às medidas a serem tomadas. Mas sempre que é possível, medidas que promovam a continuidade das obras. O que não se pode é punir o contribuinte que já pagou por elas e ainda não as tem. Segundo o Tribunal de Contas da União, são 132 bilhões que deixaram de ser injetados na economia, travando não só obras importantes de infraestrutura, mas também a geração de rendas, empregos e outros benefícios à população. Só no âmbito da Proinfância, são 75 mil vagas que deixaram de ser ofertadas à população. O Conselho Nacional do Ministério Público brasileiro foca seus esforços na busca de resultados para a sociedade. E, com isso, temos incentivado uma atuação ministerial coesa e integrada, favorecendo a segurança jurídica e buscando, principalmente, soluções
preventivas e consensuais, para minimizar e não maximizar danos já existentes, pois abandono de obra é sinônimo de prejuízo maior, não apenas financeiro, mas também socioeconômico. Temos defendido que é preciso, antes de mais nada, entender as dificuldades enfrentadas pelos gestores, para daí organizar as possíveis iniciativas e estratégias e estabelecer soluções negociadas. O que fazer quando não mais há orçamento suficiente? É uma pergunta. Ninguém ignora o estado fiscal dos estados e municípios, e mesmo da União. O bom gestor pagará por erros anteriores. Por certo, é primordial a identificação precoce dos maus gestores, mas isso sem prejudicar obras em curso. Uma das soluções aventadas seria articular com as empreiteiras que assinaram acordos de leniência a possibilidade de concluir algumas obras paralisadas de infraestrutura. Creio, e já mantive contato com o presidente do Sindicom, Sindicato da Construção Civil, que tem multas a pagar anualmente em torno de 400 milhões, que poderiam ser pagas em serviços em todo o Brasil, desde que tivéssemos um programa em que as instituições financeiras públicas, especialmente o BNDES, pudesse investir de forma técnica, porém com juros convenientes ao mercado atípico contemporâneo, para que grandes obras públicas pudessem ser feitas. E essas construtoras pudessem, então, pagar em serviços as suas dívidas com a União, gerando empregos, gerando renda, gerando tributos, gerando paz sociais. Na crise, temos a oportunidade de buscar soluções. Mas não é só. Nós também temos buscado fundos para suprir essa situação durante a Covid e preparar as medidas do pós-Covid. Então, no lugar de destinar aos fundos difusos da União recursos em espécies advindos de acordos, parece-nos que essa é a solução. Solução para não perdermos mais dinheiro, não termos mais escolas paralisadas, hospitais, creches, pontes e outros equipamentos públicos relevantes. Por isso, além da participação do programa de Destrava, no início desse ano, a Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público abriu seleção para compor um grupo de trabalho voltado à realização de estudos e estratégias para a resolutividade e desenvolvimento. Enfim, de um modo geral, estamos a exercer um mistério de, acima de tudo, ouvir a sociedade, na clássica referência ao ombudsman. O contribuinte procura o Ministério Público para fazer suas queixas no sentido comum ou jurídico, para defender seus direitos, bem como para denunciar abuso de poder ou a má prestação de serviços por parte de instituições ou mesmo de agentes públicos. O Ministério Público assume a missão de intermediador, privilegiando soluções consensuais, sobretudo na era pós-Covid, que nos pede maior inteligência e sensibilidade no uso de instrumentos legais. Em nossa função de accountability, ou seja, de prestação de contas, de transparência, de responsabilização, a justa medida parece ser e determinar avanços normativos e tecnológicos que favorecerão igualmente os avanços socioeconômicos a que todos almejamos. Nesse tempo ainda da Covid e da pós-Covid, temos a compreensão de que todos nós, que órgãos autônomos de fiscalização e controle, seja o Ministério Público Brasileiro, seja o Tribunal de Contas da União, seja a CGU, sejam os demais órgãos encarregados deste mistério, ainda temos muito a fazer. Parece que já estamos entrando esta semana na segunda onda do Brasil. Hoje, as referências na imprensa é que houve uma dobra do número de casos fatais da Covid em todo o Brasil. As UTIs em grandes estados da federação estão lotadas.
E, de repente, é importante pensar que devemos fazer a ponte deste presente que se afigura desafiador, sem perder de vista que o futuro próximo nos leva, esperamos, em Deus e na medicina e nas pesquisas científicas, que a partir de janeiro tenhamos vacina. Mas ainda assim, os nossos desafios institucionais perdurarão. Teremos o desafio da distribuição da vacina, o desafio da compra da vacina, o desafio da aferição do preço da vacina, da eficiência da vacina, e teremos o maior desafio, é que a vacinação seja universal. E daí grandes problemas jurídicos teremos que enfrentar no Supremo Tribunal Federal, que é a obrigatoriedade ou não, parcial ou não, total ou não. Assim, mais que nunca, precisamos de Tribunal de Contas bem aparelhado sobre todos os aspectos, de um Ministério Público também consciente do nosso dever de contribuir como indutores das políticas públicas, como catalisadores de políticas públicas, com a compreensão de que não temos a vocação de gerir, mas temos o dever de cumprir a Constituição e as leis. E, por isso, devemos, mais que nunca, neste Dia da Bandeira, que saudamos por primeiro neste evento, o nosso lábaro estrelado, devemos voltar as nossas atenções para o aprimoramento das atividades a que nos dedicamos, para que este momento difícil da Covid e da pós-Covid seja apenas uma oportunidade para que saiamos melhores, maiores, mais humanos, mais fraternos e solidários que todas as outras épocas das nossas gerações e todos que aqui participam desse evento. Quero concluir essa fala fazendo uma homenagem ao ministro José Múcio Monteiro Filho. Um homem de espírito patriótico, um homem que serviu a vida pública com intenso calor, com energia e, acima de tudo, com uma elegância refinada. Como dizia o Buffon, o pensador, Zé Múcio, o homem é o estilo. O seu estilo é este que seus amigos admiram e que deixam a você, que em breve se despedirá do Tribunal de Contas da União e da sua presidência, um grande e fraterno abraço a todos os senhores e senhoras que nos acompanham nesse evento, a todos que aqui estão nessa sala virtual. O meu fraterno abraço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor Augusto Aras, digníssimo Procurador-Geral da República, que nos contemplou aqui com essa brilhante conferência, mercê de sua sólida formação como jurista, mestre e doutor em Direito, humanista, e de sua profícua carreira ao longo de mais de 30 anos de dedicação ao Ministério Público brasileiro. Dr. Aras demonstrou para nós aqui ser profundo conhecedor da importância do controle externo, dos tribunais de contas e mesmo do Ministério Público de Contas, que atua perante essas cortes e que, para nosso regozijo, é parte integrante daquela instituição única e indivisível que é o Ministério Público brasileiro. Doutor Aras, sua fala nos traz a esperança de que a atuação em conjunto, a atuação em parceria, a atuação em comunhão de desígnios entre as instituições da República é sempre o melhor caminho a ser seguido, e nós temos tido, em toda a nossa trajetória, especialmente agora, durante este momento tão crítico, que é o momento da pandemia, a segura e sempre diligente e providencial
o sempre previdente e providencial auxílio do Ministério Público Federal em todo o Brasil. Tenho certeza que todas as unidades da Federação, além da própria União, têm se socorrido dessa parceria tão profícua com o MPF. E tenho certeza que isso parte, obviamente, de uma diretriz central traduzida na figura de Vossa Excelência, que ocupa com muito êxito a Procuradoria-Geral da República. Vossa Excelência, inclusive, fez referência ao Destrava, e o Ministério Público Federal, a PGR é parceiro, né? Este que é uma iniciativa do CNJ, do TCU, aqui representado pelo ilustre ministro Múcio, da Tricom, a quem novamente saúdo seu presidente, Fábio Nogueira, e participação, obviamente, de todos os tribunais que compõem o sistema. Então, doutor Aras, nós nos sentimos sensivelmente honrados em tê-lo conosco, nos honrando com essa conferência de abertura tão alvissareira, e tenho certeza que isso será o signo e já a demonstração da qualidade que teremos ao longo do evento que se prorroga por hoje e amanhã, e que, ainda que em formato virtual, tenho certeza que será grandioso, como a sua essência manda. Então, quero novamente, em nome de todos que compõem o sistema de controle externo, agradecer a sua disponibilidade, a sua presteza, a sua gentileza de estar aqui conosco, trazendo palavras que nos dão tanta esperança de que realmente tudo aquilo que estamos vivenciando agora será superado, e somente será superado com essa atuação em conjunto, essa atuação em união de esforços. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado a todos, agradeço novamente a organização do evento por estarmos aqui também tendo tido essa honra de acompanhar a conferência do PGR, doutor Aras, de tão próximo. Muito obrigado, um ótimo evento a todos. Presidente Stephenson, doutor Augusto Aras, se vossas excelências permitirem, com a aquiescência dos demais membros da mesa, obviamente, eu não poderia perder esta oportunidade para traçar alguns comentários. O ministro Zé Múcio, doutor Augusto Aras, fez referências há poucos instantes na sua fala da dureza, digamos assim, né? Da difícil arte, digamos assim, de exercer em toda a sua plenitude o controle externo. Afinal, e a rigor, ninguém gosta de ser controlado, né? Ninguém gosta de ser controlado. E quem nós controlamos? Quem detém poder político, né? Pessoa, enfim, que ao ter um interesse contrariado, ao não se portar bem, né, diante da missão relevantíssima de gerir a coisa pública, às vezes por erros de naturezas formais, enfim, reage sempre com a mesma estratégia, qual seja tentar desconstituir, né, desqualificar os órgãos de controle. E os tribunais de contas, doutor Augusto Aras, são quase que cotidianamente, né, alvos ou vítimas, vez por outra, de estratégias nesse sentido. Ainda esta semana nós ouvimos figuras expressivas do meio político, e aqui queremos render todas as homenagens à classe política formada por homens dignos, probos, decentes. Eu tenho dito aqui, Alhures, que nós precisamos cada vez mais interagir com a classe política, ajudar os gestores públicos naquilo que convenhamos chamar, denominado controle externo contemporâneo, aquele que atua para e passo, preventivamente, aquele que atua muito mais na biópsia do que na autópsia. Enfim, se falou em apagão das canetas. Vossa Excelência citou há poucos instantes o programa Destrava, uma iniciativa do CNJ, do TCU e da Tricom, que desmistificou essa história de apagão das canetas. A partir do levantamento que realizamos, e aí eu quero agradecer a todos os presidentes dos tribunais de contas, os 33 presidentes dos tribunais de contas, nós desmistificamos essa história de que a administração pública, vez por outra, se vê engessada em função dos órgãos de controle. Não, não é verdade. Apenas 3% das obras, 3, alguma coisa das obras paralisadas no Brasil
em decorrência de decisões judiciais e apenas 1,7% em decorrência de decisões dos tribunais de contas dos estados. Então, o bom gestor, o gestor público, ele percebe, ele enxerga o Tribunal de Contas como um aliado, um órgão que está ali para tempestivamente alertar em caso de eventuais irregularidades. Então, qual é o apelo que nós renovamos? É que nós precisamos nos unir, os órgãos de controle. As demandas que chegam, por exemplo, no âmbito do Poder Judiciário, obviamente, requer as manifestações do Ministério Público, e nesse sentido é muito importante, tem sido muito importante as manifestações do Ministério Público em todas as suas esferas, no sentido de prestigiar, de fortalecer o controle externo. Eu diria até que os artigos que estão lá na Constituição, definindo as atribuições, né, do sistema de controle externo, deveriam ser consideradas cláusulas pétreas. Não se pode falar em Estado democrático de direito sem um controle externo forte e fortalecido. Então, é muito importante essa interação dos órgãos de controle. Nós nos debatemos quase que permanentemente com iniciativas que visam mitigar, digamos assim, as nossas competências, mas graças à atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, a grande maioria dessas ações não tem tido sucesso, porque, efetivamente, as nossas atribuições precisam ser preservadas, inclusive, sobretudo, o poder de cautela. Né? Não há que se falar em gestão pública eficiente, em governança, né? Sem a participação prévia dos tribunais de contas, alertando e evitando danos ao erário, à sociedade como um todo. De maneira que esta interação é muito importante, doutor Augusto Aras. A gente tem muito o que contribuir também com o Ministério Público e com a administração pública como um todo, aplicando princípios de governança. No âmbito dos tribunais de contas, nós desenvolvemos um programa de qualidade e agilidade total, dentro dele o marco de medição de desempenho dos tribunais de contas, que é uma análise da nossa atuação, muitas vezes sugerindo cortes na própria carne, na própria pele, tudo com o objetivo de aprimorar o sistema de controle externo. Eu queria fazer esse registro, porque Vossa Excelência, que é sensível a essas causas, tem tido essa postura, e nós queremos agradecer e registrar essa parceria permanente entre os órgãos de controle. Eu tenho dito, doutor Stephenson, demais membros da mesa, que para o cumprimento da meta 4 do CNJ, né, no que diz respeito às ações de improbidade administrativa em relação aos tribunais de justiça, os tribunais de contas estaduais são fundamentais. Na Paraíba, por exemplo, 90% das ações ajuizadas são decorrência de decisões do nosso Tribunal de Contas. Ou seja, preciso reconhecer, em 2018, doutor Augusto Aras, os tribunais de contas julgaram 300 mil processos. Imputamos entre débitos e multas 16 bilhões de reais. B de bola, 16 bilhões. Isso não nos anima. O melhor cenário, obviamente, era não imputar nada, era ter uma gestão que só atraísse aplausos, encômios, enfim. Mas isso quer dizer, expressa que os tribunais de contas brasileiros atuam, que eles não são tribunais faz de conta, como alguns, ainda bem que são minorias, poucos, procuram divulgar, propagar, quando, na verdade, ou são ou foram alcançados por decisões dessas cortes de contas. Mas a nossa missão é essa, é árdua, é difícil, né? Não é fácil controlar, ninguém quer ser controlado, mas o importante é que nós tenhamos decisões muito bem fundamentadas, consubstanciadas em pareceres técnicos e, sobretudo, com muita transparência. Esse é o melhor cenário. O ministro Bem-Querer usa uma expressão muito pertinente, né? A administração pública, ela precisa ter a clareza do sol do meio-dia, o sol causticante do sertão da Bahia, do sertão da Paraíba. Então, parabéns, doutor Augusto Aras, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, doutor Stephenson, por presidir esta mesa aí, que além do seu talento, a sua participação, ela é simbólica, emblemática, ela traduz o espírito de unidade que habita todas as associações, o sistema de controle externo como todo, em todas as suas instâncias. Muito obrigado, devolvo a palavra. Desculpem-me
por ter interferido, mas eu não poderia perder a oportunidade, tendo a presença ilustre dessa mesa e, sobretudo, do PGR aqui conosco e do ministro José Múcio. Muito obrigado, foi uma honra tê-los conosco. Obrigada, conselheiro Fábio. Aos senhores que estiveram aqui presentes também nesta abertura.